Daremos início agora à apresentação do nosso trabalho com os componentes Edneus Araújo, Juliana Ramos e Romário Alves, com o nosso tema Geometria Dinâmica com GeoGebra. Geometria Dinâmica com GeoGebra. Demonstração de construções geométricas interativas, transformações, simulações e modelagem 2D e 3D. A geometria dinâmica apresenta-se como uma ferramenta digital que permite criar e manipular figuras geométricas de forma interativa, explorando conceitos em 2D e 3D. O que é geometria dinâmica? A geometria dinâmica representa uma abordagem inovadora no ensino da matemática, permitindo a exploração visual e interativa de figuras geométricas. Segundo Borba e Penteado, o uso de tecnologias digitais transforma a natureza do conhecimento matemático. Com o GeoGebra, estudantes e professores podem manipular elementos geométricos e observar propriedades em tempo real, facilitando a compreensão de conceitos abstratos através da experimentação direta. A geometria dinâmica ela é uma forma inovadora, né, de ensinar a matemática, pois permite a exploração visual e interativa das figuras, ajudando na compreensão dos conceitos matemáticos, né, em tempo real. E o GeoGebra é uma ferramenta que é usada no mundo inteiro, gratuitamente, e ajuda no auxílio, né, do ensino da matemática. Construções geométricas interativas. O GeoGebra permite criar construções passo a passo, começando com elementos básicos como pontos, segmentos, polígonos e círculos, conforme destacam Gravina e Santa Rosa. A manipulação direta de objetos geométricos promove o desenvolvimento do pensamento geométrico. 1. Pontos de ancoragem, definição dos pontos fundamentais que servem como base para a construção. 2. Conexões e relações, criação de segmento e estabelecimento de vínculos geométricos entre elementos. 3. Propriedades dinâmicas, aplicação de restrição que mantém características ao mover elementos. E 4. Exploração interativa, manipulação para descobrir e validar propriedades geométricas, né? Nós vemos o quê? Que o GeoGebra ele permite a construir pontos, segmentos e figuras, passo a passo, né? Possibilitando observar relações, propriedades e simetrias ao mover os elementos. E isso ajuda na compreensão, né? Na construção dos gráficos, ajuda os alunos a compreender, né? Os assuntos abordados. Visualização no GeoGebra. A interface do GeoGebra apresenta a área de construção com ferramentas intuitivas. Nesta visualização, um triângulo isósceles é construído com reta perpendicular destacada, demonstrando as propriedades de simetria e a relação entre altura e base, né? Então, a visualização, ela ajuda a entender os conceitos, esses conceitos, né, que só ali no quadro é mais difícil para o aluno compreender. E com a visualização no GeoGebra, é mais fácil a compreensão desses conceitos, como a simetria, a altura e a base triangular. Bom, dando continuidade no trabalho, né? Agora vamos falar sobre as transformações geométricas no GeoGebra. As transformações geométricas são isometrias que preservam distâncias e ângulos. Segundo Lorenzato, a visualização de transformações contribui significativamente para o desenvolvimento do raciocínio geométrico espacial.
Com isso, destacamos 3 pontos: a reflexão, a rotação e a translação. A reflexão é uma simetria em relação ao eixo, criando uma imagem espelhada. Cada ponto e sua imagem mantém a mesma distância do eixo de reflexão, com segmentos perpendiculares ao eixo. Na rotação, o giro de figuras em torno de um centro, mantendo distância e ângulos. A rotação é uma isometria que permite explorar simetrias rotacionais e padrões circulares. Na translação, por sua vez, o deslocamento de figuras sem alterar a forma, tamanho ou orientação, todos os pontos se movem na mesma direção e distância, preservando o paralelismo. Bom, com isso faz com que o aluno ele leve mais isso para a vida pessoal, para a vida cotidiana dele, né? Ele tira aquela parte do abstrato e ele aprende junto com o GeoGebra. Ou seja, ele vê aquela parte do abstrato, lá do papel, para o concreto. Na demonstração, temos a reflexão como isometria, propriedades observáveis. Por exemplo, ao manipular pontos no GeoGebra, podemos observar em tempo real como a imagem refletida se comporta. Como afirma Isotani e Brandão, a interatividade permite que o aluno construa seu próprio conhecimento através da experimentação. Ou seja, quanto mais o aluno participa de algo da matemática, ele aprende o conceito e não memoriza apenas. E assim, na reflexão, temos os segmentos perpendiculares que conectam cada ponto à sua imagem através do eixo. Distâncias do ponto ao eixo e do eixo à imagem são sempre iguais, não muda nunca. Ângulos e medidas são preservados perfeitamente. A composição de duas reflexões resulta em rotação ou translação. As aplicações práticas são reflexões são fundamentais em problemas de otimização, design gráfico, análise de simetrias moleculares e simulações físicas envolvendo espelhos e superfícies refletoras. Simulações e modelagem 2D. A modelagem bidimensional permite explorar propriedades avançadas de polígonos através da manipulação dinâmica. Conforme Valente, o uso de ambientes computacionais favorece a investigação matemática ativa. Ou seja, o aluno ele não é mais aquele aluno que se retém lá no ensino. Ele é aquele aluno que participa cada vez mais, porque o ambiente computacional, nos séculos de hoje, ele traz essa imagem dos adolescentes, onde faz com que eles aprendam cada vez mais a matemática. Os polígonos variáveis, controle do número de lados com os sliders interativos, ângulos dinâmicos, visualização automática dos ângulos internos e externos, e as fórmulas em ação, a verificação de propriedades como soma dos ângulos internos. Por exemplo, n-2 vezes 180. Ou seja, o aluno, ele ele joga lá no GeoGebra o cálculo, as propriedades, as regras, e o GeoGebra mostra para ele a verdadeira forma. Então, ele interage desse jeito. A geometria dinâmica possibilita a experimentação e descoberta de propriedades que seriam difíceis de perceber em construções estáticas, segundo Gravina. E o polígono dinâmico interativo? Nesta visualização, um controle deslizante permite alterar o número de lados do polígono em tempo real.
Os ângulos internos são calculados e exibidos automaticamente, permitindo observar como as propriedades matemáticas se manifestam visualmente à medida que o polígono se transforma. Então, assim, a gente tira aquele método tradicional, onde o professor apenas repassava o seu conhecimento para os alunos e eles ficavam apenas aprendendo, de forma em que memorizava, e traz esse novo método, onde o aluno participa cada vez mais e ele consegue acompanhar tudo em tempo real com o GeoGebra. Bom, dando continuidade, vamos falar um pouco agora sobre a modelagem em 3D com o GeoGebra, né? O quanto essa ferramenta é importantíssima nesse processo, tanto na modelagem 2D, na planificação, quanto em 3D na planificação espacial, né? A extensão para 3 dimensões abre novas possibilidades de exploração geométrica. Segundo Calef, 1994, a visualização espacial é fundamental para o desenvolvimento do pensamento matemático avançado e tem aplicações diretas em engenharia e arquitetura. Então, com a visualização, com esse contato, com a ajuda do GeoGebra, o aluno pode sim ter esse contato, né, e fazer com que essa abstração matemática se torne algo concreto, né? Ele vai ter acesso não só ao conceito, mas ao contato também e à visualização, né, que é muito pertinente na questão do ensino da matemática. Sólidos geométricos, por exemplo, como polígonos regulares, um cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, né, prismas e pirâmides, bases variáveis com propriedades personalizáveis, sólidos de revolução, que são a questão dos cilindros, dos cones e esferas, e composições complexas, né, combinações, intersecções de sólidos. Dentro do GeoGebra também há um recurso que a gente pode estar citando aqui, que é a questão da rotação livre, né? É uma visualização sólida de qualquer ângulo com rotação tridimensional, suave e intuitiva, onde o professor e o aluno também vai poder estar demonstrando, vai poder estar visualizando, e aplicações profissionais, né? GeoGebra também, além da área educacional, ele também pode ser aplicado dentro da área profissional, através dos projetos de engenharia, arquitetura e design, utiliza a modelagem 3D para a simulação. Também pode ser utilizado também através do ensino espacial, que é o desenvolvimento do raciocínio espacial através da manipulação de objetos tridimensionais. Então, a ferramenta do GeoGebra, que é uma ferramenta totalmente gratuita, como a gente observou, a colega estava falando anteriormente, é fundamental nesse processo, né, em questão da modelagem matemática. Então, o aluno vai se sentir mais à vontade na aula e compreender mais esse conteúdo, né, o conteúdo que o professor estiver abordando em sala de aula. Aqui nós temos um exemplo prático, né, de octaedro, que trazendo algumas características estruturais, né, o octaedro regular é um dos 5 sólidos platônicos, né, composto por 8 faces triangulares equiláteras, conforme de Ambrose, 1996, a exploração de políedros desenvolve o pensamento geométrico espacial de forma integrada. Explorações possíveis que a gente pode estar utilizando aí dentro do GeoGebra, a rotação para a visualização de todas as faces e seus arranjos espaciais, a planificação para observar o desenvolvimento em 2D do sólido, né, essa figura maior que a gente observa aqui do lado, né, essa é a planificação em 2D do sólido, o cálculo de volume e a área da superfície através de fórmulas integradas, relações entre vértices, aretes e fórmulas, né? Aqui, por exemplo, uma fórmula que a gente utiliza muito, a fórmula de Euler, para calcular aí a questão das diagonais, a questão do volume, e questão também das faces, onde ele vai dar V, que é a vértice, menos a aresta, mais F, que é a face, é igual a 2. Então, se eu quiser realmente descobrir se uma figura ele é um polídromo regular, eu vou estar aplicando essa fórmula, e aí, se os dois lados forem iguais da equação, ele vai ser sim um polídromo regular. Então, é uma fórmula aí muito aplicada na questão da geometria. Ajuda também, o GeoGebra vai ajudar também na construção de duas geométricas e simetrias, mostrando aí cada uma dessas figuras. Então, o octaedro é uma figura composta de 8 faces, 6 vértices e 12 arestas, né? Eu vou estar aqui fazendo uma breve demonstração, né, sobre a questão do GeoGebra.
Aqui, por exemplo, eu tenho uma tela do GeoGebra sendo projetada, né? É uma figura de octaedro, aonde, por exemplo, eu posso estar demonstrando para o aluno a planificação dessa figura, né, nas dimensões, apenas com um simples controle, né? E fazendo também a montagem dessa figura. Então, o aluno ele vai visualizar melhor a questão da planificação. É uma figura que é composta de 8 faces triangulares, né? Como a gente observa. Tem arestas, são 12 arestas, e possui 8 faces e 6 vértices, né? Então, aqui seria uma aplicação simples, né? Mais intuitiva da aplicação do GeoGebra no ensino de geometria, tanto na questão de 2D quanto 3D. Voltando à nossa apresentação, então, a questão do ensino através do GeoGebra se torna algo mais criativo, mais dinâmico, aonde a gente pode estar associando aí esses conceitos, né, da geometria para o ensino educacional. E aí, como a gente pôde observar anteriormente, a gente tem aí a questão dos benefícios, né? Os benefícios aí do GeoGebra. Quais benefícios ele traz aí para a gente, né? Ele cita para a gente aí, nós temos aí a integração do GeoGebra no ensino, ele transforma a experiência da aprendizagem, né, da matemática, traz uma aprendizagem significativa e ativa. Os estudantes eles constroem conhecimento através de experimentação direta e visualização, tornando conceitos abstratos mais concretos e compreensíveis, né? Segundo Borba e Villarreal, 2005. Item 2, ele vai também ajudar a questão do raciocínio espacial. Então, o aluno vai desenvolver habilidades de visualização tridimensional e pensamento crítico através da manipulação de objetos geométricos complexos, né, segundo Calef, 1994. Um benefício 3, a acessibilidade universal. É uma ferramenta totalmente gratuita, é uma multiplataforma disponível para professores, alunos e todos os níveis de ensino, democratizando assim o acesso à tecnologia educacional. Então, é uma ferramenta que está aí aberta, né? E todos têm acesso e podem ter acesso aí. Basta apenas ter um pouco de conhecimento técnico, uma habilidade aí pedagógica para desenvolver um bom trabalho. Quarto benefício é a conexão entre o que a gente sempre aborda na sala de aula, que é a teoria e a prática, né? É uma ponte entre conceitos teóricos abstratos e aplicações práticas, facilitando a transferência de conhecimento para situações do mundo real, segundo De Ambrosio, 1996. Então, há vários, né, benefícios aí, a gente citou apenas esses 4, mas deixamos aqui aberto que há, né, uma gama de infinidade de possibilidades do GeoGebra. Transforma o ensino da geometria. Então, o futuro ele é totalmente interativo. Não se dá para pensar no ensino de matemática de uma forma ainda tradicionalista, né? Então, a questão da tecnologia ela vem aí para reforçar a questão das plataformas, dos aplicativos e dos sistemas dos softwares também. Então, o GeoGebra ele representa mais que uma ferramenta, é uma ponte entre a teoria matemática tradicional e a prática dinâmica do século XXI, como afirma o Valente, 1999. Então, a tecnologia ela não vai substituir o professor de maneira nenhuma, mas ela vai potencializar a sua capacidade de ensinar, se for utilizada e aplicada de maneira correta, né? Através aí, tentando alinhar o conteúdo com o planejamento e fazendo essa aplicação aí devida. Então, deixamos aqui o convite, né, aos educadores e estudantes a explorarem e criarem suas próprias construções, né, como anteriormente que eu demonstrei, onde vão poder descobrir o poder da visualização interativa no desenvolvimento do pensamento matemático, né, saindo um pouco da abstração da sala de aula e transformando aí um ensino mais interativo, mais dinâmico, que é o que nós propomos aí para o ensino, né, da matemática.
Então, aqui nós temos as nossas referências e assim nós finalizamos a nossa apresentação, né? Finalizamos o nosso trabalho, né? E isso nos deixa um alerta que nós temos que trabalhar junto com a tecnologia. Seria muito bom, né, nós nos capacitarmos e trabalhar com a tecnologia que nos ajuda bastante no ensino e aprendizagem.